O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, avisa que não vai ficar de braços cruzados sobre o Master. No STF, a relatoria do ministro Antônio Dias Toffoli. Na capital federal, chegando agora, Janaína Camelo, judiciário em Brasília. Quais as chances de outro magistrado assumir esse caso aí na corte? Bem-vinda, Janaína. Boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago. Olha só, o presidente do STF, Edson Fachin, diz que quando for necessário, não vai cruzar os braços, doa a quem doer, se referindo se esse caso deve permanecer na relatoria do ministro Dias Toffoli. Mas diz que eventuais alegações sobre a condução de irregularidades na condução desse caso, isso vai ser apreciado por um colegiado. E o colegiado específico seria a segunda turma, porque é a segunda turma da qual Dias Toffoli faz parte. O ministro, ele fez essa declaração nessa entrevista ao jornal O Globo, se referindo a questões ali, decisões consideradas atípicas do ministro Dias Toffoli, como, por exemplo, quando ele determinou uma cariação entre Daniel Vorcaro e o diretor de fiscalização do Banco Central, também exigiu que o material coletado na operação deveria ser armazenado aqui no Supremo Tribunal Federal, Depois ele mudou de ideia porque foi questionado, mas escolheu a dedo quais os peritos da Polícia Federal podem ter acesso a todo esse material coletado. Enfim, o ministro Edson Fachin também respondeu sobre a criação de uma conduta ética dos ministros do STF, que isso também acabou sendo levantado depois dessas questões envolvendo o ministro Dias Toffoli. Edson Fachin disse que talvez não seja o momento para que essa conduta ética, essas regras sejam criadas, embora ele defenda muito, defenda inclusive isso desde antes de ser presidente do STF. Mas disse que parte dos ministros do Supremo entendem que esse não é o momento porque é ano eleitoral. Tiago, o ministro Edson Fachin, ele tem, na verdade, receio de que essa conduta, esse conjunto de regras podem acabar chegando aqui no STF como uma obrigação aos ministros do colegiado, Ele não quer fazer esse papel que seria de bedel, é o que eu ouvi hoje aqui no STF de auxiliares do ministro. Então, ele vai esperar que todos entrem em consenso, se de fato acabarem entrando em consenso. Mas foram algumas das declarações do ministro nessa entrevista ao jornal O Globo, viu, Tiago? Ô, Janaína, e um outro assunto, mas ainda em meio às oitivas da Polícia Federal, foram cancelados 3 depoimentos em relação ao caso Master. Quais foram as alegações? Pois é, as alegações dos advogados de que não tiveram tempo hábil para analisar todo o processo. A mesma alegação, Tiago, dos advogados de 2 executivos que seriam ouvidos ontem, Depoimentos também marcados ontem, marcados hoje, entre executivos do BRB, executivos do Banco Master também. Foram 8 depoimentos que tinham sido marcados ao todo, entre ontem e hoje. Apenas aconteceram 3 desses 8, 5 então foram suspensos. Não tem uma nova data para essas oitivas. Hoje, dos 4 que estavam marcados, foi ouvido apenas o Luiz Antônio Bull. Luiz Antônio Bull, ele era responsável pela área de compliance do Banco Master. Ele foi ouvido durante meia hora, praticamente, pela Polícia Federal. Segundo o advogado dele, que esteve aqui no STF, ele respondeu a todas as perguntas que foram feitas pela delegada da Polícia Federal. O advogado dele, Tiago, que é o Antônio Botelho, inclusive, só relembrando, ele é o advogado com quem Dias Toffoli pegou uma carona num jato particular para ir assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. Ontem, os 2 depoimentos que foram cancelados são de executivos da Tirreno Consultoria que teria vendido ali carteiras de crédito ao Banco Master sem lastro, e depois revendidas essas carteiras de crédito pelo Banco Master ao BRB. Então, dos 8 depoimentos, 5 não aconteceram, ainda não tem uma nova data para que eles sejam realizados. Tiago. Janaína Camelo volta já para falar sobre uma decisão do ministro Flávio Dino em relação a emendas parlamentares. E antes de girar os nossos comentaristas em relação ao caso Master, a gente continua falando sobre esse assunto porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, afirma que a tendência é de que o inquérito não fique no STF.
Ele diz que o destino do caso estará mais claro quando o básico da instrução, os depoimentos, tiverem sido tomados, as extrações de documentos forem feitas. Lembrando que Dias Toffoli é relator e vem recebendo duras críticas em relação à condução desse caso. Nos últimos dias, Luiz Edson Fachin e Gilmar Mendes saíram em defesa do papel do Supremo nas investigações. O presidente da Corte afirma que é compreensível que pressões externas, sobretudo em contexto de casos de grande repercussão, influenciem o debate. De acordo com ele, as pressões podem estimular reflexão legítima, mas também interferem no amadurecimento interno. As declarações de Luiz Edson Fachin foram dadas para o blog da jornalista Ana Flor, da Globo News. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Começa agora por você, Cristiano Vilela. Essa discussão sobre tirar esse caso do Supremo, a quem compete essa decisão? Será que o Supremo, em meio a toda essa pressão e a defesa que o ministro Luiz Edson Fachin faz, apesar de tudo isso, a tendência é mudar de instância, Vilela? Olha só, eu vejo dois pontos importantes a serem destacados nesse fato. O primeiro é que a competência para analisar isso ela é do próprio Supremo Tribunal Federal, dos ministros do STF, não apenas do relator, naturalmente, ministro Dias Toffoli, mas de toda a composição da Corte. Nesse sentido, não me parece adequado que um dos ministros, no caso o presidente, venha antecipar qualquer posicionamento, dizer que há uma tendência, que ao que lhe parece. Ora, é algo que eventualmente tem que ser deliberado no momento oportuno, onde essa situação, onde esse questionamento for efetivamente ser analisado pelos ministros, aí sim, pode-se dar realmente, pode-se tomar uma decisão no sentido de que o processo ele mude de instância. Caso contrário, eu vejo que só demonstra, e aí eu entro no segundo ponto, só demonstra talvez uma certa fragilidade ali, onde o judiciário acabou se encontrando diante dessa celeuma toda, contradizendo inclusive a própria nota que foi divulgada na última sexta-feira pelo STF. Eu vejo que de fato fica evidenciado que o judiciário nesse sentido sentiu a pressão, está sentindo a pressão e o presidente nesse momento tem buscado contornar talvez até a própria repercussão negativa da nota de sexta-feira. E com isso, de alguma forma, procurar transmitir à sociedade que medidas serão tomadas, mostrar que o Supremo Tribunal Federal está se movimentando diante das duras críticas que tem sofrido de diversos setores. O que chama atenção é que o ministro Luiz Edson Fachin vai mandando recados sobre esse caso pela imprensa, concorda? Pois é, olha, realmente o ministro Fachin está se movimentando, mas se movimenta em círculos, né? Ele agora, cada dia, dá uma entrevista para um veículo diferente, o que é bom que ele fale, que se manifeste, que dê satisfação, mas ele ali, uma hora paga um pedágio para um, outra hora paga um pedágio para outro, e finalmente ele foi mais incisivo nessa entrevista hoje para o blog da Ana. Ele aqui... por que ele, onde é que está o indicativo de que ele diz que vai para a primeira instância? É uma frase toda assim, há uma suscitação, diz ele, de que não há razão desse processo estar no STF. E aí joga para frente, isso vai ficar claro depois, mas, entendeu? Viu como ele é completamente cheio de curvas, de contornos, o que quer dizer que ele está com problemas internos. Ele está tendo que costurar, está tendo que se equilibrar nas posições internas. Não há unanimidade dentro do Supremo Tribunal Federal, e nesse caso, ainda que vá para a primeira instância, gente, o estrago está feito. Está muito claro que o STF pode ser firme para fora, mas é hesitante para dentro, quando em questionamento estão as condutas dos magistrados. Eu acho que, quando for para a primeira instância, o que vai ser bom pode ser, para a imagem do STF, tarde demais.